Hey, Darcy, look. 100,000 miles. O comercial foi aplaudido como um dos mais criativos veiculados no Super Bowl, a final do Campeonato de Futebol Americano, no ano passado. Cada vez que um carro da Volkswagen completa 100 mil milhas nas estradas ou ruas dos Estados Unidos, brotam asas brancas nas costas de um engenheiro da empresa. Uma forma criativa de vender a imagem de que os carros da Volkswagen são seguros, duráveis e por isso têm uma vida útil mais longa que a dos concorrentes. Mas hoje é com muita ironia que a gente vê essa imagem dos engenheiros da Volkswagen como anjos. Foi um tremendo choque quando a Agência de Meio Ambiente do governo americano revelou que os engenheiros da Volkswagen tinham inventado uma fraude para vender carros que poluem muito sem que os motoristas e as agências reguladoras desconfiassem. Será que está aumentando o número desses casos de crime de colarinho branco? Ou é a investigação com a punição dos culpados que está ficando mais frequente? Se parte da economia depende do diesel para funcionar, parte dos brasileiros se ressente da poluição causada por esta fumaça. Já parou para pensar no ar que você respira? Quanto maior a cidade, maior a poluição e os riscos para a saúde. Se você nunca soube direito o que acontece depois que esse ar sujo entra no nosso corpo, prepare-se. Vamos mostrar os efeitos da poluição no pulmão de uma não fumante de 40 anos que morava em São Paulo. Quem explica é o médico e pesquisador Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP. Na minha vida profissional, eu sou um patologista. E uma das coisas que o patologista faz, além de ver biópsias, é fazer autópsias. A gente tem o duvidoso privilégio de enxergar as pessoas por dentro. Então, esse é um caso de uma senhora que partiu antes do combinado, com 40 anos, vítima de uma doença genética e que é não fumante e sempre residiu em São Paulo. O pulmão foi desenhado para se livrar de tudo que a gente inalar. Ele drena essas impurezas pelos vasos linfáticos. E quando você tem acúmulo de carbono assim, significa duas coisas que não são excludentes. Ou você inalou mais carbono do que a sua capacidade de remoção, ou então a deposição desse carbono faz um processo inflamatório, uma inflamação subclínica que não dá febre, que não dá sintomas, mas que destrói a arquitetura normal do pulmão. E o que se percebe é o que acontece em todos os habitantes da cidade de São Paulo. E deve acontecer com todos os habitantes das grandes metrópoles brasileiras. Existe no seu pulmão aquele mesmo carbono que a gente vê no filtro, ele deposita e fica retido no pulmão. Este é o filtro citado pelo professor Saldiva. Fica na parte central desse medidor de poluição, o mais barato e eficaz na coleta do material particulado fino, a poeira que atinge o pulmão. Tanto a USP quanto os órgãos ambientais dos estados usam esse aparelho. O resultado não deixa dúvidas. É preto no branco. Gente, esses são os equipamentos então. Não é tão complicado, né? Não, não é. Então, esse filtro, que é um filtro limpo, né, que é instalado, ao final do tempo de amostragem, de 24 horas, chega a este ponto. Isto me permite, primeiro, inferir a quantidade que uma pessoa vai respirar, porque ele tem a mesma vazão da respiração humana, ou seja, é isso que vai em 24 horas para o pulmão de uma pessoa. Segundo, este material permite que eu analise quais são os componentes dele e, através de outras informações, a gente consegue descobrir qual é a responsabilidade de cada fonte, do diesel e das outras fontes. Ele é portátil, ele tem um custo baixo, ele é fácil de operar, então você consegue ter uma estimativa, né, muito precisa das concentrações de poluente na cidade. No caso da Volkswagen, foi um grupo de pesquisadores de uma pequena universidade do interior dos Estados Unidos que descobriu a fraude. A emissão de gases poluentes pelos motores a diesel da empresa é 40 vezes maior quando o veículo é usado do que quando o motor é testado em laboratório. They should be prosecuted to the full extent of the law, and that should include
criminal prosecutions where available, you see that auto companies have actually used these defeat devices in the past. And the fact that it's happened yet again probably indicates that the penalties were not stiff enough. Um complexo software instalado no computador do motor identifica quando ele está sendo testado ou apenas usado normalmente. E aí muda as condições de funcionamento para enganar as agências reguladoras e aparentar uma emissão de poluentes muito menor do que a que acontece em condições normais. Every generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door.